Olá, e aí galera, tudo bem? Dando continuidade ao nosso intensivão, essa correria nosso de dicas aí, quentíssimas, fortíssimas. Hoje entraremos num assunto importante e também delicado, tá? Nós vamos fazer agora os estudos de exponencial e logaritmos. Aí vocês vão ver que aqui temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, tem que ampliar um pouquinho mais a noção de trabalhar com as ferramentas matemáticas, propriedade de potência, de radiciação e assim por diante, aplicando isso também nas propriedades logarítmicas. Tranquilo? Rapidão, uma passagem aí, comentário pela teoria. Vou apresentar o material vai ficar disponível para vocês, se quiserem um pouco mais de detalhe a respeito da parte teórica. Mas desse assunto eu vou pegar as principais propriedades, vou fazer aí alguns exemplos com vocês, construir alguns exemplos, inclusive exemplos do material. Eu vou fazer passo a passo com vocês, depois nós entramos na sequência dos exercícios das provas em si. Beleza? Grande abraço, bons estudos, dando sequência aí. Exponencial e logaritmos, equações e funções. Vamos ver o que temos por aqui. Então tá aí, tá? Começando por exponenciais, gente, coisa importante que eu comentei com vocês lá atrás, propriedade de potência. Então aqui, potenciação, expoente negativo, as propriedades das potências, a operação inversa, a potenciação e a radiciação, as propriedades e assim por diante. Alguns exemplos eu vou fazer esses exemplos aqui passo a passo aqui com vocês, ok? Aí depois aí já entra exponenciais, as equações exponenciais, inequações, função exponencial, tá? Os gráficos aqui quando ela é crescente, quando é decrescente, alguns exemplozinhos, logaritmo, definição de logaritmo, também aqui alguns exemplos, vou montar esse exemplozinho aqui com vocês. Aqui função crescente, função decrescente. Então tá aí, essa parte teórica, esses detalhes da parte teórica vão ficar aí com vocês. E eu vou começar a detalhar os principais tópicos com vocês a partir dos exemplos citados aqui, tá? Então vamos lá. 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a oitava dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado à quinta potência. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos por aqui. Então, gente, ó, aqui é propriedade, tá? Simplesmente propriedade de potenciação. Repare que isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Então conservo a base e somo os expoentes. Então vou somar menos 3, vou somar menos 3 com menos 4 e vamos somar com 8. Isso daqui, tá, gente, é só um excesso aí de rigor para vocês, mas mais com menos vai dar menos, não precisaria nem ter colocado aquele parênteses, já poderia ter feito o jogo de sinal e ter largado ali menos 3, menos 4, mais 8, ok? Aqui embaixo, 10 elevado a menos 1, a mesma coisa, vou somar 5, porque é uma multiplicação de potências de mesma base, ok? Então, ó, nós ficamos aqui no numerador, ó, 6 vezes 10 elevado, você já poderia enxergar isso aqui, não precisa nem escrever, tá, gente? Eu estou fazendo passo a passo para ficar bem claro aí para vocês, para não ter dúvida em nada. Menos 1 mais 5, ou 5 menos 1 dá 4. Aí aqui, ó, aquele 6 com aquele 3, nós já podemos efetuar aqui uma simplificação. Pega o 6 dividido por 3, isso aqui vai dar 2, né? Na verdade, estou simplificando em cima e embaixo por 3. Tá? Somando aqueles expoentes ali, aquelas potências ali, ó. Então 10 elevado a menos 3 com menos 4 dá menos 7, mais 8 dá 1, não precisa nem colocar esse 1, tá? E aí aqui sobre 10 elevado à quarta potência. E aqui é uma divisão de potência de mesma base, conservo a base, subtraio os expoentes, aí 10 menos 1, 10 elevado a 1 menos 4 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Esse já é um resultado, tá, gente? Esse aqui, ó, 10 elevado a menos 3, já é um resultado. Eu vou continuar um pouquinho, porque, ó, expoente negativo, eu inverto a base. Então, você pode escrever aquilo ali dessa maneira, que às vezes eles brincam no enunciado, nas alternativas para dar resposta. E aí, 10 ao cubo é a mesma coisa que 1 milésimo, né? 10 ao cubo é 1000. Então, 1 sobre 10 ao cubo é a mesma coisa que 1 milésimo, que também pode ser escrito dessa maneira. Ok? Então são várias maneiras de você representar o mesmo resultado.
Estou colocando todas aqui para ficar bem claro para todo mundo, para não ter dúvida alguma. Vamos lá, vamos ampliar nossa brincadeira aí com propriedades de potência, tá? Então vamos lá. Então isso aqui, ó, igual, ó, muito cuidado com o que nós temos aqui, a diferença dessa potência para essa potência que tem um parênteses separando. Faz a diferença, Carlos? Faz muito a diferença. Olha como é que eu vou detalhar, como é que eu vou desmembrar aquele 2 elevado à terceira potência. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. É um 2 ao cubo. Isso daí está dividido por... Como é que fica esse agora? Esse aí agora, ao invés de ficar 2 ao cubo, é potência de potência, você multiplica os expoentes. É 2 vezes o 3. Tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui tudo dividido por multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base, somo os expoentes. Então fica 16 mais menos 16, certo? Isso daqui está elevado a menos 1, já poderia aplicar uma propriedadezinha aqui, mas vou com calma aqui. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Porque essa aqui, ó, 2 e o menos 1, como está separado aqui por algum símbolo matemático, ou parênteses, ou colchete, ou chave, a propriedade que eu vou usar é a mesma que está aqui, eu vou multiplicar, ok? Então vamos lá, dando sequência aí, vamos ver, 2 elevado ao cubo ficou x elevado à oitava, porque 2 elevado ao cubo é 8. Dividido por 2 vezes o 3 dá 6, ok? Isso daqui dividido por x elevado a 16 menos 16. E isso daqui agora, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos lá, em cima nós temos uma divisão de potência de mesma base. Conservo a base, subtrai os expoentes. Aqui embaixo, 16 menos 16 dá 0. Isso daqui elevado a menos 2. Então, ó, 8 menos 6 dá 2. Então aqui ficou x elevado ao quadrado. Aqui dá 1. Ok? Isso daqui elevado a menos 2. X ao quadrado sobre 1 dá x ao quadrado. E aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, ó, x elevado a menos 4 é um resultado possível e o mais provável que apareça dessa maneira, tá? Mas você pode também escrever essa potência, tá, gente? Ó, como o expoente é negativo, você pode inverter a base. Você pode escrever dessa maneira aqui, ó, x elevado à quarta potência. Da mesma maneira que você poderia também escrever isso aqui numa alternativa, tá? Só para ver se você sabe manipular essas regrinhas, essas propriedadezinhas aí da potenciação, ok? Também são várias maneiras de você escrever o mesmo resultado. Avançando, continuando, e esse daqui já envolvendo a propriedade de radiciação. Esse daqui já é mais delicado um pouquinho. Mas, gente, nós vamos precisar de todas essas propriedades aí para a gente poder fazer a diferença nesses exercícios, tá bom? Então, ó, vezes, ó, repara que eu tenho uma raiz quadrada aqui de x vezes uma raiz quinta de x também. E aqui eu fecho essa raiz quarta. Então isso aqui vai ficar igual. O que eu tenho que fazer? Para eu poder juntar esse x aqui, delicado, tá, gente? Mas, ó, para eu poder juntar esse x daqui com esse x daqui, eu preciso escrevê-los dentro de uma mesma raiz. Como isso, Carlos? Nós vimos em propriedades de potenciação, tá? de radiciação, tá? Que nós vamos fazer o seguinte, né? Então aqui, ó, x ao cubo, não vou mexer nesse x ao cubo, não vou mexer nessa raiz quadrada, porém eu quero colocar esse x dentro de uma raiz quinta. Como é que eu faço isso? Coloco ele dentro de uma raiz quinta e aí esse expoente aqui você multiplica por 5, como era 1, entendeu? Então raiz quinta de x elevado a quinta é o próprio x. Então, só que ao invés de você tirar da raiz, você colocou dentro da raiz. Esse 5 ficou feinho aqui, vamos trocar esse 5. Tá? Então eu posso, da mesma maneira que se possível você pode tirar da raiz, mas se necessário você coloca dentro da raiz. Por que você fez isso, Carlos? Eu fiz isso daqui porque agora essas raízes aqui, elas são iguais, então eu posso juntar os radicandos. Vamos apertar aqui, ó, vamos ver o que eu consigo aqui. Ó. Então, ó, x elevado à quarta potência, raiz quarta, o x elevado ao cubo não mexi, vezes essa raiz quadrada eu também não mexi, e agora eu estou numa raiz quinta aqui dentro.
O que eu vou fazer? Vou juntar os dois radicandos, x elevado à quinta vezes x. Multiplicação de potências de mesma base, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Tá? E ele quer que a gente escreva essa expressão na forma de potência, então nós vamos ter que tirar de dentro da raiz isso daí ainda. Então vamos lá, x elevado ao cubo, raiz quarta de x elevado ao cubo, essa raiz quadrada eu não mexi, e agora essa raiz quinta ali, ó, x elevado à quinta vezes x da x elevado à sexta. O que aconteceu? Eu encostei essas duas raízes. Então a raiz quadrada da raiz quinta, aqui quando não aparece nada, eu vou destacar numa outra cor aqui, é porque é como se você tivesse um 2 aqui, não precisa colocar o índice da raiz quando ele é 2. Para indicar a raiz quadrada não há necessidade. O que eu faço ali? Eu multiplico os índices das raízes. Então eu fiquei com raiz quarta de x ao cubo vezes a raiz décima de x, ó, porque 2 vezes o 5 deu esse 10 de x elevado à sexta. O que vai acontecer? Esse x ao cubo eu quero juntar. A mesma coisa que eu fiz lá atrás do x para colocar dentro daquela raiz quinta, eu quero colocar esse x ao cubo dentro de uma raiz décima, para justamente poder juntar com aquele x elevado à sexta. Então, ó, vamos lá, ó, o que nós vamos fazer? Então, ó, raiz quarta. Então, ó, o que eu tinha era x elevado ao cubo, só que eu vou colocar esse cara dentro de uma raiz décima. Então eu tenho que multiplicar o expoente dele por 10. 3 vezes 10 dá 30. Por quê? A hora que você pegar o 30 e dividir por 10, você volta para o x ao cubo, se você precisar tirar da raiz. Para poder juntar com essa raiz décima aqui de x elevado à sexta. Tá vendo? As raízes ficaram iguais, eu posso juntar os radicandos. Então eu fiquei com raiz quarta da raiz décima, e aí eu fiquei com x elevado a 30 vezes x elevado à sexta. Que eu posso somar os expoentes. Tem que apertar aqui, que tá vendo que o espaço está acabando. Então aqui ficou raiz quarta da raiz décima de x elevado à 36ª potência. Porque 30 mais 6 dá 36. E aqui, ó, raiz quarta da raiz décima, multiplica os índices da raiz. Isso aí vai dar 40. Tá? E aqui x elevado a 36. Agora nós queremos passar para potência. Então aquela propriedadezinha, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. E aí o 36 dá para simplificar por 4, né? Aqui dá 9, aqui dá 10. Então vai ficar x elevado a 9 décimos. E aí está escrito aquela radiciação numa forma simplificada, numa forma de potência. Tá? Numa forma simplificada, porém numa forma de potência. Certo? Aqui seria a forma, numa forma mais simples de radical, na raiz, e aqui na forma de potência. Certo, gente, muita atenção nessas propriedades, porque isso daí vai fazer a diferença. Daqui para frente agora são assuntos mais delicadinhos, vamos com calma, mas vamos com muita atenção, porque isso daqui também é um assunto que vai aparecer na prova de vocês. E aí, lógico que de repente não com essa pegada, às vezes não tão delicados os exercícios, mas vai aparecer. Então a gente vai se preparar para um exercício que venha de uma maneira mais delicada. Porque se vier mais simples, ótimo. O que a gente não vai deixar acontecer com vocês é eles surpreenderem, tá? Então nós vamos apresentar os exercícios, tanto exercícios que são um pouquinho mais simples, como exercícios que são mais delicados. Então vamos lá. Resolva a seguinte equação exponencial. Agora já é um exemplo de equação exponencial. Tá no material também, mas eu quero fazer passo a passo. Essa raiz está subtraindo, eu vou somar essa raiz em ambos os lados da igualdade. Então é como vocês comentam aí, alguns comentam de passa para lá, somando. Na verdade é somar em ambos os lados da igualdade. Também vou apertar aqui, porque esse exercício aqui vai ficar delicado. Reparem, gente, que eu tenho uma multiplicação de raiz aqui, só que aqui é a raiz quadrada e essa aqui é a raiz xésima. Esses índices das raízes não são iguais, então a gente não pode juntar isso daí. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar da raiz, vou usar aquela propriedadezinha de quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então ó, quem está por dentro está por cima,
Quem está por fora está por baixo, esse por fora é esse 2 que está aqui. Vezes, aqui é um 25 elevado. Quem está por dentro? 2x menos 5. Quem está por fora? X. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado lá. Então, 5 elevado a... Quem está por dentro? 3x menos 2. Quem está por fora? 2x. Certo? Nós, para a gente poder usar a propriedade de adição, de igualdade aqui das exponenciais, nós precisamos que todos fiquem com as bases iguais. Então, ó, aqui não dá para fazer nada nesse expoente. Aqui, essa base, gente, ó, 25, eu vou fatorar o 25, e 25 é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. Então, elevado a 2x menos 5 sobre x. Isso daqui é igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Aqui, ó, potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes, para a gente poder ficar tranquilo e trabalhar só com os expoentes. Para poder trabalhar só com os expoentes, somar expoentes, trabalhar com igualdade, nós precisamos que as bases sejam iguais, por isso que eu estou fazendo isso. Então, ó, a hora que eu pegar o 2, vou multiplicar no numerador, né? Que é 2 sobre 1, então vai ficar 2 vezes 2x, dá 4x. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Aqui de baixo é como se fosse 1. 1 vezes x dá x. Isso daqui igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Larguei todas as bases iguais. Posso trabalhar só com os expoentes. Então ali, ó, multiplicação de potência de mesma base. Então, ó, conservo a base e somo os expoentes. Então, ó, 4x menos 10 sobre x igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. E aqui, gente, então, ó, essa base é igual a essa base. Então, esse expoente, ó, x menos 2 sobre 2 mais 4x menos 10 sobre x, isso aqui tem que ser obrigatoriamente igual a 3x menos 2 sobre 2x. E aí, gente, aí agora acabou propriedade exponencial, não tem segredo mais de exponencial pra gente. Vou cercar aqui um pouquinho, ó, vou ver se eu consigo aqui pra gente definir mais espaço para ficar bem organizado aí para vocês, tá? Então, ó, eu vou fazer uma soma ali, tá? Então, ó, vou tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2 e x é 2x. E eu vou tirar o mínimo múltiplo comum em ambos os lados da igualdade. 2x do outro lado já era 2x. Então, vamos lá. Divide pelo de baixo, ó, 2x dividido por 2 dá x. Então, vamos multiplicar x pelo x menos 2. Então, fica x que multiplica x menos 2. Mais 2x dividido por esse x dá 2. Então, fica 2 que multiplica 4x menos 10. Do outro lado, 2x dividido por 2x dá 1. Então, se não mexeu embaixo, não vai mexer em cima. Se não modificou o denominador, não vai modificar o numerador, tá? É a equivalência de frações. A partir do momento que você fez essa equivalência, você não precisa mais do denominador, você pode simplificar o denominador. Então vamos lá. Distributiva, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x. 2 vezes 4x são 8x, e 2 vezes menos 10 dá menos 20. Isso daqui é igual a 3x menos 2. Então vamos lá, juntando aqui, ó, nós temos x ao quadrado, 8x menos 2x são 6x menos 20, igual a 3x menos 2. Olha quanta coisa nós já trabalhamos aqui e tem mais uma equação do segundo grau para a gente resolver. Vamos tirar 3x daqui e tira 3x dali. Então, ó, 6x menos 3x ainda sobram 3x. Aqui eu tenho menos 20. Esse menos 2, o inverso da subtração é a adição. Então eu vou somar 2 aqui, somo 2 aqui. Então fica menos 18 igual a zero. Gente, eu vou usar soma e produto. Para quem não tem habilidade de soma e produto, pode usar delta, a fórmula de Bhaskara aqui. Mas eu forço vocês que soma e produto ele é bem simples, tá, gente? É uma questão só de você se acostumar. Então olha no produto. Quais são os números que você multiplica? Vai dar 18. Então, ó, é 1 com 18. 1 com 18 você não chega no 3, né? Depois pode pensar no 2 e 9. 2 com 9 também não, né? 2 mais 9 daria 11, 2 menos 9 daria 7. Também não dá. E aí, por exemplo, 3 e 6, 3 vezes 6 dá 18. Ó, com 3 e com 6 você chega no 3. Esquece um pouco o sinal.
Tá? Então, ó, o 6 e o 3 você consegue fabricar um 3. Então, ó, quando o produto é negativo, significa que as raízes têm sinais opostos. Uma é positiva, outra é negativa. Porque a hora que você multiplica mais com menos, dá menos. Então, alguém é negativo. E aí, quem que vai ser negativo? Aí você olha para o sinal da soma. Se a soma deu negativa, o maior entre eles em módulo é o negativo. Porque ó, 3 menos 6 dá menos 3. E 3 vezes menos 6, mais com menos dá menos, 3 vezes 6 dá 18. Então acabou. Então, ó, um primeiro resultado possível é o menos 6, ou você teria um segundo resultado possível, que é o 3. O que acontece, gente? Repara que esse x, e vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Esses detalhes. Esse x, ele está aqui como índice de raiz. Ele está como índice de raiz. E índice de raiz, gente, só é definido para valores, para números naturais maiores que 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o menos 6, nesse caso aqui para gente, ele não convém. Então, o resultado dessa equação exponencial aqui, ó, é x igual a 3, que é o elemento que compõe o nosso conjunto solução, conjunto unitário, cuja solução é o 3. Certo? Bastante coisa, um exemplozinho bem interessante, bem rico, tem bastante coisa para vocês aproveitarem, para vocês recordarem disso daí, tá? Vamos em frente, vamos avançando que tem bastante coisa para a gente falar ainda aqui, tá? E aí, vistos propriedades, a equação exponencial, vamos ver aqui, ó, o logaritmo, né? O que é o logaritmo? Então, ó, eu vou usar esse cantinho aqui, ó. Então, ó, logaritmo, vou usar aqui, ó, log de n na base b é igual a x. Tá? Então, esse cara aqui em cima, ele é chamado de logaritmando. Esse cara aqui de cima, ó, vou usar outra cor aqui. Esse cara aqui de cima, ele é chamado de, vou pôr pra cá o nome dele, ó. Esse aqui é o logaritmando, essa daqui é a base e o resultado é o nosso logaritmo. Então, esse cara aqui, ó, é o não ficou legal, vamos fazer bonitinho, porque vocês merecem, vamos lá, capricho. Então esse cara aqui, ó, é o nossa, que dificuldade. Começa de novo para fazer bonito. É o logaritmando. Ficou melhor um pouco. Essa daqui é a base e o resultado é o nosso logaritmo. Uma condição de existência, tá, gente? Ó, logaritmando obrigatoriamente é maior que zero, tá? Então, ó, logaritmando maior que zero. E a base também ela é maior que zero e diferente de 1. Essa é a condição de existência do logaritmo. Tá? O logaritmo, gente, na verdade o logaritmo ele é um expoente. Tá? A definição de logaritmo, ó, log de n na base b é igual a x, isso daqui só é definido se e somente se a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então o logaritmo, gente, ele é um expoente. É o expoente que você põe na base, que você faz a base virar o logaritmando. No caso aqui, qual é o expoente que eu ponho no 3 que faça o 3 virar 81? É 4. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência dá 81. Nossa, Carlos, é só isso? Sim, é só isso. Mas se você não enxergar, se você olhar o exemplo aqui de baixo, não é tão trivial assim o resultado. Então o que você faz? Iguala uma incógnita, tá? E aplica a definição. Então a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. E aí o que você faz? Você tem que transformar isso aqui numa igualdade. Então se de um lado está escrito na forma de potência, do outro lado também tem que escrever na forma de potência. Então 81 é 3 elevado à quarta. E aí, gente, é fatoração, tá? Então você pega aqui o 81, o que você fez ali, Carlos? Olha, eu fatorei. Dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3 elevado à quarta potência. E aí você usa a propriedade da equação exponencial. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então x é igual a 4,
conjunto solução aqui 4. Então, quando é muito simples, você pode fazer direto. Agora, se pega um desse daqui, esse exemplo aqui de baixo já não é tão trivial assim. Então, você aplica a propriedadezinha. Então, a definição. Então, ó, a base, que é 8 milésimos, elevado ao logaritmo, que é o x, é igual ao logaritmando. O logaritmando aqui ó, é a raiz cúbica de 15.625. O que eu posso fazer aqui? A minha dica, passa isso aqui para fração. Então, isso aqui é 8 milésimos elevado a x. Aqui, vamos ver se a gente consegue melhorar aquele 15 mil. Vamos entender aquele número lá, 15.625. Vamos fatorar esse cara aí, ó, né? Então, dividir por 2 não dá, dividido por 3, vamos somar aqui, ó, 6 mais 6, 12, 13, 14, 19. Não dá para dividir por 3. Então, vamos dividir por 5. 15 mil dividido por 5 dá 3 mil. 625 dividido por 5 dá 125. Continua fatorando por 5. 3 mil dá 600, 125 dividido por 5 dá 25. E aí, divide por 5 dá 125. Dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Puxar mais aqui vai ficar mais confortável. Então, ó, 15.625 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, vamos lá. Então, isso aqui ó, é a raiz cúbica de 5 elevado à sexta potência. Vamos aqui, ó, o que eu posso fazer? Posso simplificar por 8, né? Então, ó, 8 dividido por 8 dá 1. 1000 dividido por 8 dá 125. Olha que legal, já está melhorando as coisas pra gente. Elevado a x. E aqui você pode tirar a raiz, né? Ou simplifica. Ó, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Ok? Vamos lá, vamos para o espaço aqui do nosso lado aqui para a gente poder fechar esse exercício aqui. Ó. Aqui, ó. Então, ó, 125, gente, ó, é 5 elevado ao cubo. Nós temos isso aqui pronto, ó, tá vendo? Ó? Se você olhar na fatoração ó, daqui para baixo, ó, 125 é 1, 2, 3, é 5 elevado ao cubo. Elevado a x. E ali, 6 dividido por 3 dá 2. Não vai fazer 5 elevado ao quadrado, porque eu tenho um 5 aqui para a gente largar as bases iguais. Que aqui do lado tem uma fração, do outro lado o número inteiro. Então, inverte um dos lados. Então, eu vou inverter isso aqui, por exemplo. Ó. Só que para inverter a base, gente, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, fica 5 elevado a menos 3 elevado a x. Isso aqui é igual a 5 elevado ao quadrado. Potência de potência multiplica os expoentes. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Isso daqui é igual a 5 elevado ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Menos 3x igual a 2. Não quero saber o valor de menos 3x e sim o valor de x. Então, divide por menos 3 vai dar menos 2 terços. X igual a menos 2 terços. É o conjunto solução dessa, ou seja, é o valor desse logaritmo aí. Aqui não precisaria nem ser conjunto solução, porque como não é uma equação, mas estou destacando as respostas aí para vocês de uma maneira bem clara. Certo, então definição de logaritmo também é bem importante e vamos trabalhar no próximo exemplo algumas propriedadezinhas que serão também bem interessantes para vocês. Então vamos lá, ó, uma equação logarítmica. Primeira coisa, você tem que garantir que isso daqui ele satisfaz a condição de existência de um logaritmo. Ó, as bases já são maiores que 0 e diferente de 1. O logaritmando, isso aqui como você vai calcular, então você tem que levar em consideração que esse cara aqui obrigatoriamente vai ser maior que 0. Porque se aparecer algum valor negativo você não pode usar, você tem que descartar. Ok? Lembra disso para você não cair num peguinha da prova, tá? Então vamos lá, log de x na base 2 mais log de x na base 4. Repara que essas bases são diferentes, tá? Isso aqui é igual a 1. Então eu vou falar, vou citar aqui para vocês, tá, gente? Uma mudança de base, ó. Que isso aqui é uma ferramenta que a gente usa muito, tá? Mudança de base. Se eu quero trabalhar numa base diferente, você pega aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, log de A na base B. Eu não quero trabalhar nessa base. Então você pega aqui, ó, pega um logaritmo e divide pelo outro. Pega o log de A e divide pelo log de B. E essa base aqui, Carlos, coloca o número que você precisar. Lembrando, tá, da condição de existência que a base é maior que 0
e diferente de 1. Não pode esquecer dessa condição de existência. Tá, então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu quero largar tudo na base 2. Então, ó, log de x na base 2 mais... Vamos dividir aqui, ó. Então, eu vou pegar um logaritmo, vou dividir pelo outro. O x eu coloco lá em cima e o cota eu coloco lá embaixo. A base que eu quero trabalhar, base 2. Então, tá aqui. Isso aqui igual a 1. Olha que log de 4 na base 2, qual é o expoente que eu ponho no 2 que o 2 vira 4? É 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 2. Então, nós vamos ficar aqui, ó, log de x na base 2 mais log de x na base 2 sobre 2 é igual a 1. A minha dica aqui, gente, agora é tirar mínimo múltiplo comum, porque eu tenho uma fração, né? Soma de frações envolvendo com denominadores diferentes aí, então o MMC é o próprio 2, né? Então, ó, aqui embaixo desse log não tem ninguém, aqui ele vale 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes log dá 2 log de x na base 2. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar aqui 1 vezes log de x na base 2 dá log de x na base 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 2. Ó que legal, legal porque some essa fração, deixa de ficar uma escrita não confortável. Então ficou um pouquinho mais confortável pra gente, ó. 2 log de x na base 2, aqui é como se fosse 1 log de x na base 2. Então 2 mais 1 dá 3. 3 log de x na base 2 é igual a 2. Tá? Esse 3 está multiplicando de um lado, passa para lá dividindo. Então isso aqui vai ficar log de x na base 2 é igual a 2 terços. Vão aplicar a definição aí. Então vou acabar o exercício aqui embaixo. Tá? Então a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então x é igual a 2 elevado a 2 terços. Isso aqui já pode ser um resultado. Provavelmente não vai aparecer na alternativa dessa maneira. Ele vai esperar que você saiba trabalhar um pouquinho mais o conceitozinho aí de propriedadezinha. Tá? Então lembra aquele quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo? Então eu vou devolver isso aqui numa raiz. Então quem está por fora é o 3. Então quem está por baixo é o 3. Então o 3 está lá fora. Quem está por cima é o ao quadrado. Então fica 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então o x é igual a raiz cúbica de 4. E esse daqui provavelmente é o que vai estar nas alternativas. É o número maior que zero? Sim, é o número irracional, porém maior que zero. Então é a solução da nossa equação. Então o conjunto solução é igual a raiz cúbica de 4. Provavelmente vai estar escrito esse valor nas suas alternativas. Certinho, gente? Então, ó, tem bastante coisa aí, tem bastante coisa interessante, bastante coisa para vocês recordarem, para vocês verem o que está aí, pegar um pouquinho de habilidade, propriedade de potência, radiciação, exponencial e logaritmo. Fiz essa introdução aí com esses exemplos para fazer essa recordação zona, refrescar a memória de vocês. Na sequência eu venho com uma bateria de exercícios de como que isso foi cobrado para vocês. Tem exercício simples? Tem, porém também tem bastante exercício delicado. Mas vamos em frente, que as dicas serão dadas para vocês, vocês vão adorar, vocês vão gostar e vai conseguir resolver isso daí perfeitamente, beleza? Beijão, grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco, gente!